2024, do 101º encontro, hoje, 201. Olha, no encontro passado, nós falávamos do número de minutos que havíamos já estudado, né, no aprendizado, e falamos de 180 mil, indevidamente. São 18 mil minutos. 18 mil. Ninguém corrigiu. Olha a falta de atenção. Eu não sou boa na matemática, eu acho que a 12. Muito bem, mas antes de iniciarmos o nosso trabalho, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mestre, mais uma vez, temos que te agradecer a oportunidade de aqui estarmos para o aprendizado da vida, da existência, para melhor compreendermos os enredos, os eventos que nos rodeiam, para melhor sabermos lidar com as situações, com os fatos que acontecem. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, querido Eurípides Massanufo, muito obrigado pelo apoio, pela ajuda, por tudo que temos recebido. Muito obrigado por esse amparo constante. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, que será sobre a parábola do semeador, e nós vamos trabalhar a parábola do semeador justamente pelo método evangelização de espíritos, e mais do que isso, é a atualização. Vamos trabalhar com os conhecimentos do século XXI, os conhecimentos que nós já adquirimos. Mas antes, eu vou mostrar uma tela e vamos falar sobre o assunto. Essa tela que aqui está: iniquidade, ato ou comportamento contrário à moral, à religião e à igualdade. Por que isso me despertou a atenção? Ao longo da semana, a gente sempre recebe em alguns momentos, orientação da espiritualidade. E aquilo acontece de uma forma assim instantânea, que você às vezes não espera e aquilo vem. E eu comecei a raciocinar a respeito, inclusive porque nós temos observado ao longo do tempo, e não é de agora, nós temos observado ao longo do tempo comportamentos nas casas religiosas, especialmente nas casas espíritas, que eu poderia dizer que é justamente motivado pela falta de atualização. Eu poderia dizer que é por não ter um estudo mais aprofundado da doutrina. Enfim, eu poderia dizer outras tantas coisas. Mas vejam, eu me lembro bem, por estudos, por conversas, enfim. Antigamente, no Rio de Janeiro, a iluminação, não só no Rio como em outros lugares, era feita por lamparinas. E quando começava o dia a nascer, a claridade, ia uma pessoa, uma por uma, apagar as lamparinas, porque tinha que apagar, né, para não ter um consumo desnecessário. E financeiramente também iria repercutir. Hoje, passado o tempo, a ciência foi evoluindo, e por a ciência evoluir, hoje, se você tem
várias lâmpadas acesas, não mais lamparinas, mas você pode desligá-las todas ao mesmo tempo por um sistema eletrônico, né? Ou se você quiser, você poderá desligar uma por uma, mas dependendo do que acontece, por exemplo, numa rua onde várias luminárias estão acesas, várias luzes, temos várias lâmpadas acesas, quando começa a clarear, elas se desligam, todas de uma só vez, porque a ciência avançou e há dispositivos capazes de fazer com que isso aconteça. Esse enredo acontece nas religiões que se atualizam. E vocês vão entender agora por quê. Algum tempo atrás, não tem muito tempo, não tem muito tempo, as pessoas conversavam e surgiu um assunto e alguém então começou a falar: pois é, Quaresma, eu não sei por que ainda nas casas espíritas ficam falando sobre mágoa, sobre raiva, e mostrando, tentando explicar por que acontece e que isso não deve acontecer. Mas, Quaresma, eles falam de uma forma que não é a melhor, porque o aprendizado acaba não acontecendo, é superficial. É como se tivesse uma poça com lixo na superfície e a pessoa colhesse aquele lixo que está na superfície, mas no fundo também há lixo e só da superfície foi tirado. Eu digo: pois é, meu irmão, isso acontece porque a atualização deixou de lhe dar. A ciência avançou, mas existem aqueles que não enxergaram. E muitos daqueles que não enxergaram, ainda assim, passam para o outro a forma cega de enxergar os motivos e os efeitos. Pois é, eu também acho isso, falou meu irmão. Alguém que frequentava conosco Sacramento, a evangelização de espírito. Eu digo: pois é, precisamos levar isso adiante. Falei. E o tempo passou. E a gente fica esperando, de repente, a oportunidade de citar o assunto. Vamos ver o que diz aqui, para depois comentarmos mais um pouco. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Observem um detalhe: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? Como quem diz: você não está vendo as atualizações, as inovações que estão acontecendo no mundo? Você não percebe o movimento que está acontecendo para que o mundo se renove? Ok? Ides pregar o novo dogma da reencarnação. Observe um detalhe: ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrenas. Ides pregar o novo dogma da reencarnação. Eu sempre tenho dito que conhecer o processo reencarnatório passa a fazer com que nós venhamos compreender todos os momentos da existência de uma forma bem mais clara, conhecendo o processo reencarnatório, os seus detalhes, não aqueles mais profundos, porque nós ainda não temos capacidade para isso, mas o que a evangelização de espírito nos traz. Por quê? Porque
Você, Valéria, fale alto, para que seja gravado. Sim. Você, Valéria, antes de participar do estudo que nós fazemos já há tempos, desde 2018 que nós fazemos isto, você tinha um determinado comportamento, você mesmo já me falou, com relação à raiva, à cólera. Muito bem. Quando você passou a conhecer o processo reencarnatório, o que aconteceu com esse seu comportamento? Eu passei a entender, né, que essa reeducação é necessária porque esses convívios, essas contrariedades, essas situações que nos levam a dificuldades, faz parte de um aprendizado. Porque até então, por quê? Eu ouço muito falar reforma íntima, mas eu não sabia como proceder. Como é que eu faço isso? Como é que eu dou a partida disso? Qual é o momento inicial? Com a reencarnação, o estudo, né, sobre o planejamento reencarnatório, eu passei a ter esse entendimento para que o motivo de eu estar em determinadas situações, determinados lugares, isso clareou perfeitamente aquilo que é necessário. Perfeitamente. Então, fazendo uma síntese disso, você passou a entender que os processos que acontecem ao teu lado é para o teu aprendizado. Exato. E não para que você se aborreça. Exato. Não para que você dê vazão àquela qualidade inferior que você comporta, mas para corrigi-la. Então você não extravasa essa vontade que você tinha inferior, porque você já aprendeu que precisa corrigi-la através dos eventos aos quais você é submetida. Perfeito. Ou as pessoas que chegam ao teu lado, ou um evento qualquer que venha a acontecer. Sim. Certo? Então, mágoas, vergonhas, medos das coisas que acontecem ao teu lado, você toma como instrumento para a tua correção espiritual. Perfeito. É por aí o caminho. Então, eu não posso pegar uma tribuna e chegar na tribuna, vou conversar com vocês como deixar de ser raivoso. Não é por aí o caminho. Aprendamos o processo reencarnatório. Aprendamos como se dá um processo reencarnatório para sabermos o porquê que as coisas nos acontecem. Ou seja, não vamos tratar da qualidade inferior em si, vamos tratar do modo como devemos aproveitar a existência para corrigi-las. Então, eu ensino você a corrigir-se, certo? E não preciso ficar falando da raiva, da mágoa, de tudo, porque você vai aprender, conhecendo o processo reencarnatório, por que esses detalhes acontecem, e você vai se corrigir. Então, o que está faltando nas religiões, e principalmente na casa espírita, na doutrina espírita, é justamente mostrar para todos o processo reencarnatório. Mas Quaresma, eles não vão entender, talvez como tu entendas, mas vão entender dentro da capacidade de cada um. E é preciso falar. Ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Está no Evangelho. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui no Evangelho. Então veja que não é uma novidade quando no Evangelho ides pregar o novo dogma da reencarnação. Mas não é dizer você está reencarnado,
você reencarnou por isso, por aquilo outro. E como costumam muito dizer por aí, para pagar as dívidas. Calma, espera aí, quanto é? Precisamos raciocinar em termos atuais, em termos da existência que estamos vivendo. Nós estamos no século 21, não é? E nós, espíritas, precisamos apresentar isto à população. Precisamos apresentar o século 21, a terceira fase da doutrina espírita, e não ficarmos batendo no mesmo teclado. Tomar um tempo, muitas vezes, na tribuna, para falar de mágoa, para falar de raiva. Não precisa. Apresenta o processo reencarnatório e acabou. E as pessoas vão entender o porquê as coisas acontecem e qual a necessidade do acontecimento. Que a necessidade não é a primeira, a primacial, não é corrigir o outro, é corrigir a si mesmo. Por que eu estou sentindo mágoa? Por que eu estou cheio de melindres? Por que eu estou com raiva? Certo? E não, porque o outro teve um comportamento inadequado, você sentir raiva também. Não, é para justamente corrigir essa raiva que o outro está ao teu lado, promovendo uma situação estranha. Então, aí a gente conhece-te a ti mesmo. Conhece? Pois é. É isso. Pois é, Eu tenho que conhecer as minhas atitudes, os meus sentimentos. Eu escutei um palestrante que ele diz assim: quando você se aborrece com alguém, não é o alguém que você que está desestruturado e não sabe lidar com esse problema. Então veja, se você está dentro de uma atualização, você pega e abre a codificação e você encontra lá o detalhe. E despregar o novo dogma da reencarnação. E a reencarnação, o que é? É você estudar um processo, através do qual a reencarnação acontece e da elevação dos espíritos, porque é através dela que você vai elevar o espírito. E todos esses melindres, todas essas porcarias acontecem aonde? É no espírito, não é no corpo físico. Se você está se atualizando, você percebe tudo na codificação. Deu para entender-me? Aí está. Então, aqui há um alerta. Olha, não escutai já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas, iniquidades. E aí a seguir manda pregar o dogma da reencarnação. Faço-me entender. Vejam como a atualização é algo importantíssimo e que os espíritas todos já deveriam ter percebido. E não é de hoje que nós falamos a respeito disso. Ok? Estamos vistos? Eu entendo que, além dos ensinamentos que a gente tem com esse estudo, ele também traz a cura para nós. Perfeitamente, mas não tenha dúvida. É a cura. É justamente aquele que está ao teu lado, provocando em você algum mal que você venha a sentir, ele está justamente ali ao teu lado, provocando isso para você se corrigir. É a cura. Tem toda a razão, é a cura, é justamente. Você fica com raiva e ele está te provocando, então é para você curar-se da raiva. Você está impaciente, Ingrid, você está impaciente, aquele que está ao teu lado, promovendo a tua impaciência, é justamente para você curar-se da paciência, para você promover a elevação tua, espírito. Está aqui na codificação. Agora, para entender isto, é preciso que as pessoas estudem, é preciso ampliar o conhecimento. E
Está tudo na codificação, está tudo na codificação. A codificação é a base de tudo. A codificação é a base da evangelização de espíritos. Porque é um método para você estudar. Não tem novidade, método é método. É uma maneira de fazer. Que as pessoas também não entendem muito o que é método. É preciso explicar às pessoas. Elas pensam que método é uma inovação, tá vendo? Está trazendo uma novidade. Não é nada disso. Uma regra, né? Disciplinar. Método é uma maneira de você fazer alguma coisa. É como eu costumo dizer, você, lá naquela tua vida, no primitivismo, lembras que você batia um prego com uma pedra? Pois é, hoje você bate com martelo. Quer dizer, o método naquela altura era a pedra. Porque você não tinha maiores conhecimentos. Hoje você tem um martelo. Então você não vai pegar uma pedra. Às vezes você pega a pedra, né? Porque não tem um martelo perto. Aí você aproveita, já que eu não tenho martelo, eu vou pegar essa pedra aqui mesmo. Então, soquete diário. Quer dizer, é isso. Mas para que isso aconteça e que as pessoas comecem a captar dentro da codificação o que estamos dizendo, é preciso que as pessoas estudem e não ficar no mesmismo. Quer dizer, eu não vou ocupar um tempo numa casa espírita para falar de raiva. Eu não preciso. Não vou ocupar um tempo numa casa para falar de medo. Eu não vou ocupar um tempo numa casa espírita para falar de qualquer outro assunto relativo e semelhante a esses. Por quê? É o ensino, o processo reencarnatório. E daí a correção vai acontecendo. E a pessoa sabe por que aquilo está acontecendo. Então eu não preciso falar. Valéria, não sinta mais mágoa. Porque ela já sabe. Vocês já sabem. Nós já sabemos. Por que o outro está promovendo um assunto ao teu, um devido comportamento ao teu lado, que é para você se corrigir. Então você não precisa sentir mágoa. Eu não preciso falar para você, olha, mágoa é isso e aquilo outro. Não preciso. O processo reencarnatório te esclarece a respeito. E você vai procurar o caminho para a correção. Às vezes, ao invés de sentir mágoa, a gente sente compaixão. E não vai ter um paliativo. Porque se eu chego ali para falar de um assunto desse, como eu tenho ouvido e como já ouvi muitas vezes, certo? Eu vou trazer paliativo. Mas quando chegar aquela fiscada forte, a pessoa vai gritar. Porque ela não aprendeu, não sabe porque aquilo está acontecendo. O problema é saber o porquê a coisa acontece. E aí pronto, não preciso falar mais do assunto. E ganho um tempo enorme. Codificação. Estudem, eu falei, estudem a codificação, atualizando-se, como ela deve ser estudada no século 21. É o século que você está vivendo e eu também, ok? Não precisava dizer que eu também, né? Vamos em frente agora. Agora nós vamos estudar a parábola do semeador, à luz do século 21. Nós vimos essa parábola, mas ela está com uma nova roupagem. E depois nós vamos ter outras a seguir, né? Intercalando com o processo reencarnatório que nós não interrompemos. Mas nós vamos utilizar aqui o que nós já aprendemos, ok? Está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Parábola do semeador. Vamos ler a parábola e depois vamos analisar item por item. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas
vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Olha, o detalhe é importante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Movimente a tua inteligência. Trabalhe refletindo a respeito dos motivos que te acontecem. Procure refletir sobre cada ação que possas vir a praticar. E também quanto àquelas que chegam até você. Faço-me entender? Vamos analisar a palavra agora. Um detalhe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por várias vezes está citado no Apocalipse. Último livro do Novo Testamento. E não é à toa. Isso aqui é para dizer: olha, levanta-te e age. Olha o alerta aí. Vê se tu toma jeito. Passe a entender. Procure conhecimento. É por aí. Vamos em frente. Análise à luz dos conhecimentos atuais do século XXI, evidentemente. Então vamos nós. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Vamos analisar. Simples análise. Eis que o Espírito reencarna com compromissos assumidos. Inicia então as realizações programadas. Vai fazer a semeadura para a existência. Nesse momento, é preciso estar com bom direcionamento mental a fim de que faça a semeadura corretamente, sem cometer graves equívocos, capazes de levar ao fracasso o planejamento reencarnatório. Então, nós reencarnamos com várias condições a serem trabalhadas. Por quê? Onde nasceram essas condições? No fato do Espírito. Ok? No fato do Espírito. Donde foi promovido um planejamento reencarnatório. E a semeadura que precisamos fazer após o reencarne se concretizar. Como vamos trabalhar esses itens do planejamento reencarnatório? Todos eles se encontram na memória existencial, porque é o nosso mapa para o trabalho que precisamos realizar, aonde estão os detalhes importantes, o traçado importante. Os caminhos, vamos fazê-los. Eles não estão ali. Haja dessa maneira, haja daquela. Não. Ali está o importante. É isso daqui. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Importante. Né? Valéria precisava me compreender. Estava no planejamento dela. Estou fazendo uma... Por que tu está rindo? Valéria precisava me compreender. Só que quando Valéria me conheceu, ela foi antagônica.
Total. Vejam como a coisa acontece. Mas depois ela passou a refletir. Quando ela refletiu, ela viu, não, mas o problema não é o Quaresma, o problema é o que ele está mostrando. Tem jeito isso, é por aí o caminho. Aí ela jogou o antagonismo fora. Faço-me entender? É por aí. A semeadura que precisamos fazer é essa. As situações vão aparecer. E nós precisamos ter a mente elevada para sabermos como vamos lidar com aquele momento. É como costumamos ver, e eu tenho falado isso para algumas pessoas, né? E cito, lembre da parábola do bom samaritano. Lá está, ocasionalmente. Lembra que eu fiz uma referência? Pois é, quando surge a ocasião, a coisa acontece. E aí é onde você tem que tomar as providências. A ocasião não quer dizer que ela vai acontecer daqui a pouco, ali, agora não. Essa ocasião será promovida ao longo da existência. As pessoas não conseguem entender isto. Esse é o grande detalhe. E nós precisamos entender, né? As coisas não são programadas de modo, olha, tantas horas vai acontecer isso, aquela hora, não. Você promove a ocasião. E quando a ocasião acontece, o fato se dá. E é justamente aquilo que estava disponível na tua memória existencial, no teu planejamento reencarnatório. É preciso entender isto. Você promoveu uma situação, então agora, acontece. Vou repetir, energias não se perdem. E elas aguardam a ocasião. Não tem como ser de outra maneira. Quem pensar ao contrário, é como diz o ditado popular, vai morrer na praia. Não tem como. Você promoveu alguma coisa, essa energia é tua. Aguarde que ela vai te iluminar ou ela vai te apresentar o caminho para você se iluminar. Faço-me entender? Não tem jeito, certo? Então, como está aí a semeadura? Né? A semeadura, que é justamente o que Jesus mostrou àquela altura. Vamos em frente. A semeadura deve ser realizada com obediência à lei do progresso, a fim de que os frutos sejam salutares e promovedores da evolução espiritual. Seja, os movimentos sobre o solo terrestre devem ser trabalhados sempre com raízes do bem e com sintonia mergulhada nas leis divinas, para evitar interferências negativas, perturbadoras, que induzam a ilusões ou erros e comprometam o período da existência em curso. Que induzam as ilusões. E esse é o maior obstáculo a ser vencido pelo espírito encarnado. Normalmente, é isso mesmo, né, Graça? Com certeza. As pessoas precisam estar atentas, porque aparecem aqueles momentos que são sedutores. E as pessoas dizem, mas eu não podia deixar de fazer. É porque a pessoa diz, eu tenho ouvido isso, escutei isso a vida toda. Eu vi muitos espíritas caindo no abismo por causa disto. Eu vi muitos, e também li a respeito de muitos, porque os livros estão aí. Esse é o grande detalhe. Principalmente se a pessoa... Eu vi presidentes de casa espíritas reclamando do outro que assumiu no lugar dele, chamando-o de incompetente. Faço-me entender? Faço-me entender? Vejam o posicionamento incorreto por desconhecer processo reencarnatório. Se for uma pessoa ambiciosa, as ilusões é perigosa. Pois é. Arrasta mesmo. Arrasta com vontade. Arrasta. Porque é um envolvimento energético. Porque quando você começa a ter a ilusão, essa energia começa a te envolver. E ela é sedutora. E com isso,
você começa a atrair outras energias semelhantes que estão no inconsciente coletivo, faço-me entender, e também entidades que têm os mesmos princípios. Então você começa a ser envolvida e aquilo te abraça e você vai. Aí vem doenças, né? Você vai para onde? Para a queda. Não, mas eu precisava fazer, eu tive que atender fulano. Para refletir. Você é espírito. Nós vimos ali ainda há pouco, na tela anterior, certo? Você tem que trabalhar em prol da evolução tua. E utilizar a matéria em prol da evolução tua. Espírito. Mas até os próprios espíritas, eles não gostam quando eu falo, mas é uma realidade. Eles estão mais envolvidos com a materialidade. A maior parte dos espíritas que eu conheço estão mais envolvidos com a materialidade do que com a própria espiritualidade. Essa é uma realidade, sabe? E precisa mudar. Isso precisa mudar. Mas isso só muda com estudo. Mas também tem aqueles que estudam, mas não muda por dentro. Não, mas é isso que você falou. Não? O coração não muda os sentimentos. Pois é isso. Precisa mudar o coração. É isso mesmo. Precisa interiorizar. E aí, quando fala em reforma íntima, que as pessoas não sabem nem como fazer a reforma íntima, porque não conhecem o processo reencarnatório. E elas não sabem o que acontece. Aí tomam o mal, entre aspas, como se fosse realmente um mal, que não é um bem. Reforma íntima é mal. Aquilo que você diz que é mal, não é mal, é um bem para você. Saiba utilizá-lo. Aí é que está o grande detalhe. Esse é o parece. Mas aí eu já ouvi também dizer, né, que eu sou muito exigente. Mas eu sou exigente? Nem a codificação. Seu parece. Eu sou exigente? Seu parece. Eu, um inferior, que não conheço tudo, como eu sou exigente? Eu não posso exigir nada de ninguém. Então, eu me baseio, e as minhas palavras são ecos que são dentro de mim da codificação, da doutrina espírita. Porque quando você abraça uma causa, você abraça a causa, e você luta por ela. Não é assim que se faz? Os bons profissionais nas matérias que eles estudaram, eles são firmes naquilo que pregam. Agora os maus profissionais também existem por aí, não é? Quer dizer, eles abraçaram aquela profissão, mas não a executam como ela deve ser executada. Faço-me entender? A doutrina espírita tem que ser executada como ela está na codificação. Então, se eu abracei, eu vou falar o que está ali. E o que está ali é isto. Não, mas você é muito contundente. Passa a mão na cabecinha, eu não passo nem na minha. Acabou. Sabe por quê? Eu não estou aqui, nem vocês estão aqui, em uma primeira reencarnação. Nós já passamos por muitas, e outras virão. Faço-me entender? Então, quanto melhor eu aproveitar, quanto melhor nós aproveitarmos esta reencarnação, a outra será mais suave, a outra será melhor compreendida, na outra eu vou encontrar mais paz. Agora, se eu me deixar ir pelo caminho da ilusão, aí vou ter problemas. Eu penso que vai ser o melhor, e não é. Como contam-nos os livros, não é preciso eu falar, basta lermos os livros. Bastaremos os livros de espíritas que desencarnaram. Basta assistirmos a reuniões, como eu participei de uma série delas em várias casas, das reuniões de atendimento ao espírito desencarnado. Como é que eles chegam? Aí eles despertam a ilusão, chorosos, reclamando. Por quê? E por que quando você estava encarnado você não agiu corretamente? Pois é, aí é que está o processo. Não, mas eu atendi fulano, atendi cicrano, eu fiz isso para... Pois é, você pensou?
no processo reencarnatório, você viu que você estava trabalhando a materialidade e esqueceu que o primordial é o trabalho espiritual? É por isso que vocês veem as cadeiras vazias. É por isso que muitos que aqui vinham desapareceram. Eles desapareceram, sabe por quê? Porque eles estão muito mais iludidos com as ilusões. Iludidos com as ilusões. Prestaram atenção? Com a materialidade. É por isso. Então estão valorizando mais esse processo. Amanhã, quando vir a dor, o despertamento vai acontecer. Porque não tem como ser de outra forma, de outra maneira. Vou repetir. Todos nós que estamos aqui já reencarnamos várias vezes. E vamos reencarnar outras tantas. Só que para reencarnar outras tantas, em condições melhores, segundo o nosso entendimento, é preciso ter passaporte para a regeneração. E muitos estão pensando que estão com o passaporte na mão, mas eles estão com o passaporte para o exílio. Essa é a realidade dos fatos. E muitos dos espíritas que eu conheço estão com o passaporte para o exílio. Lá tem um mundo grande, bem maior que a Terra. Então, o que eu estou pensando aqui? No início, tá? Quando a doutrina veio, o espiritismo no início, tudo bem. Até uma certa época, vamos lá, até, vamos dizer, 1999, tá? Na minha cabeça. Do jeito que estava sendo trazido, tudo bem, até ali. Mas a gente já passou, já entramos em 2000. A partir de 2000, essa interpretação deveria ter um outro tipo de entendimento. Mas é claro, porque os tempos são chegados justamente por esse motivo. O tempo foi chegado, você saiu do primitivismo para provas e expiações. É assim que acontece. O tempo é chegado, você vai sair de provas e expiações para a regeneração. Agora, se você quer acompanhar o tempo que estava, não tem problema. Tem exílio. Você vai para lá. Queres continuar sentindo as mesmas dores, tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades? Não tem problema. Então, o exílio te aguarda. Houve uma mudança de século. Então, se passamos no século XXI, era o momento de haver as modificações. Perfeitamente. Vamos em frente. Entendimento. O processo reencarnatório se completa nas suas principais etapas: fato do espírito, planejamento reencarnatório, mapeamento genético. A reencarnação se efetiva e a personalidade atinge a idade de colocar em prática os compromissos assumidos para a atual existência na ambientação reencarnatória qualificada para o aprendizado. É tudo que estávamos falando. Nós estamos numa ambientação reencarnatória qualificada para o nosso aprendizado. Quem não quiser, quem não apreciar, conhecer um pouco mais de reencarnação, permaneça no mesmo. Vai aprender no exílio. O que podemos fazer? Porque na Terra não vai dar mais tempo. Não reencarna mais na Terra. Essa vida no cotidiano. Sim. Mas você falou em reforma íntima, Graça. Mas eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Como é que você fazia a reforma íntima antes de conhecer o processo reencarnatório? Eu nem sabia o que era reforma íntima. Você trabalhava na periferia. Sim, todo mundo. Você sabia que aquelas pessoas que te maltratam e que são adversas, você sabia que elas eram instrumentos para a correção dos defeitos? Não sabia. Pois é. É isso que as casas espíritas têm que apresentar às pessoas. É por isso que é preciso conhecer o processo reencarnatório. Entendeu, Graça? Porque falar de reforma íntima é como a Valéria tem falado. Todo mundo fala em reforma íntima, mas como fazê-la? Não, você tem que fazer o bem. Mas como? O quê? Aonde está o alicerce disto? Aonde mostra a você como isso, o porquê disto? É esse o grande detalhe.
Pois é. Pela falta do estudo. É isso. não tem Vamos em como. frente. Diz a parábola: o semeador saiu a semear, seja, se exercitando sobre o solo terráqueo, enfrentando os eventos programados e procurando semear o previsto na pauta do seu planejamento reencarnatório. Tudo que estávamos falando. Ok? Vamos ao versículo 4. Nós vimos ali 1, 2, 3. Estamos no 4. E quando semeava, observe o detalhe, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Você vai trabalhar isto materialmente, ao pé da letra? Não. Pois é. Mas Jesus tinha que usar essas condições, porque era o permissível naquela época. O povo não entenderia de outra forma ou de outra maneira. Não é o nosso caso hoje. Nós estamos no século 21. Ele estava no século I, a contar da era cristã. O povo era um povo bem primitivo, espíritos sem conhecimentos maiores, a não ser alguns daqueles que trabalhavam com Jesus, mas que eles também não podiam ir além, porque eles sabiam que o povo não entenderia. Simples análise: a imprudência, a realização das ações sem a devida responsabilidade não promove situações que se concretizem de acordo com as necessidades. Deu para entender? Uma parte da semente caiu pelo caminho. A imprudência, a realização das ações sem a devida responsabilidade não promove situações que se concretizem de acordo com as necessidades. Se você trabalhar mal a tua reencarnação imprudentemente e partindo para as ilusões, como vimos no detalhe passado, é isso que vai acontecer. Não se concretiza, não vão se concretizar de acordo com as necessidades. E aí o exílio está de braços abertos. Vem! Está cheio lá, esperando os outros que cheguem. Sabia que já está cheio lá? Tem bastante gente já lá. Mas quem? Há muitos que inclusive de repente te rodeavam. Ou você estranha? Achas que não? Procura saber. A construção de obras sem a eficácia da certeza não conduz à energia da verdade. Portanto, são desfeitas em pouco tempo. É como sementes jogadas para as aves. Elas desaparecem rapidamente, sem deixar vestígios. Em outras palavras, nada representam em termos de méritos. Pelo contrário, acrescentam para períodos posteriores provas ou expiações, em dependendo do erro na realização. Simples assim. Simples assim. Quer dizer, você tinha as sementes, você tem o teu planejamento reencarnatório, você realizou o fato do Espírito. Então, pelo amor de Deus, seja responsável. Sim. Pense que você já conheceu, e você conhece a doutrina espírita, e que ela evoluiu, e você precisa evoluir. Você precisa evoluir tratando de você, espírito. Então você precisa ser responsável com as suas ações, não fazer as coisas de qualquer maneira, sem refletir, sem raciocinar, porque elas serão infrutíferas e poderão promover situações mais adversas e contraditórias em reencarnações futuras, em existências futuras. Fala. Não, eu estou aqui pensando, né? Está pensando? O que você está pensando, querida? Estou aqui pensando, né, das aves.
de que maneira a construção de obra vai ser eficaz e vai ser certeza. Então, eu não tenho segurança naquilo que eu estou fazendo, então eu tenho que ter certeza daquilo que eu tenho que executar. Aí a primeira palavra que veio aqui é a verdade. Eu estou praticando a verdade? Mas olha aqui. Estou falando aquilo que é correto. Uma situação dessa aqui, Olha só. o primeiro caso é a imprudência. Se você fez um planejamento reencarnatório, ok? Não cuide ao pé da letra. Pense diferente. Pense diferente. Isso aqui não está falando da ave e não está falando da semente que você coloca. Semente material. Sabe? Isso aqui, esse dizer aqui, está falando do teu planejamento reencarnatório. Eu não estou falando da ave, não. Eu estou imaginando como que eu vou ser exemplo para o outro. É isso que eu estou encaixando. Como quê? Como é que eu vou ser exemplo para o outro? Ah, como você vai ser exemplo para o outro? Isso. Então, de acordo com aquilo que eu vou fazer. Você será exemplo para o outro a partir do momento que você não seja imprudente. Pronto. Fazendo as realizações benignamente e de forma responsável, com a verdade, como você falou da verdade. É por aí. É por aí. Eu tenho certeza, sabe, que muitos daqueles que me condenaram, inclusive, nas minhas palestras que eu fazia, eles mais tarde vão se arrepender, porque eu tenho certeza que eu estava dizendo e falando a verdade, porque eu não me baseava em conhecimentos meus, mas em conhecimentos da codificação, certo? E eu abraço a codificação, e tem que ser nela que eu preciso viver, é com ela que eu preciso refletir. Certo? Eu abracei isso, abracei fortemente. Essa verdade incomodou e ainda incomoda muita gente, eu sei disso também. Inclusive, eu conversando com uma amiga ontem, né, ela me disse que tem pessoas, né, que se diz espírita e que acha que Kardec está ultrapassado. Pois é, mas eu já ouvi isso também, não é novidade não. Sabe por quê? Está ultrapassado? Eu sei por quê. Porque eles não interpretaram de forma correta. Justamente, porque eles é que estão ultrapassados. E estão trabalhando com as letras que ali estão. E não tem que trabalhar com as letras. Mas isso não foi Kardec quem ensinou. Quem ensinou foi Jesus. Os espíritos veio trazer essa informação. Né? Porque a glorificação é trabalhada por Jesus. O Consolador veio prometeu. Kardec foi um instrumento. Um instrumento para os amigos espirituais que eram orientados por Jesus. E aí? Esse é o grande detalhe. Mas as pessoas não pensam. Então dizem que está ultrapassado. Está ultrapassado porque estão trabalhando ao pé da letra. Ah, semeava. Então a semente que caiu, a terra. Estão trabalhando assim. Vão analisar a semente. Deu brotinho. Como é que está a terra? Tem os produtos químicos que precisa. E não é isso. Não é isso. Aqui nós temos que trabalhar. Por exemplo, como eu estava falando, esse trecho aqui fala do planejamento reencarnatório. Acabou. Acabou. Então você é imprudente. Quando você não tem as realizações, não promove com responsabilidade os teus deveres. E dever é página do Evangelho. Está lá no Evangelho, dever. Coisa séria. Coisa séria. Vamos em frente. É por isso que são muitos chamados e poucos escolhidos. Está aí. É por isso que a tua amiga lá, a palestrante que você ouviu lá, falou que mais de 6 bilhões daqueles que estão reencarnados vão para lá. Pois é, ela foi além dos 2/3, né? Eu também, eu estou vendo como ela. Porque eu estou vendo muitos espíritas. Eu não falo muito com eles, não. Mas eu vejo, rapaz, dá vontade de falar. Mas eu não falo porque se eu falar vou espantar mais ainda, eles não vão ficar com raiva de mim. Né? Então, para evitar esse tipo de energia, eu fico calado às vezes. Né? Pois é. Versículo 5.
Aí continua o mestre. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Ok? Vamos analisar. Mais uma vez, a imprudência assumindo a liderança. Quando o ser se prontifica para a realização de quaisquer eventos, é necessário que possua os conhecimentos relativos às ações inerentes aos eventos em questão. Então, se você vai fazer alguma realização, você tem que procurar o conhecimento para poder realizar de forma devida, segundo a posição e o nível espiritual que você se encontra. Se você for imediatista, atabalhoadamente, você vai ter uma realização mal feita. Não tenha dúvida. Se você não refletir, a realização não será eficaz. É o que está dizendo aqui. Conhecer a ambientação reencarnatória onde nos encontramos é de grande importância para que venhamos a agir acertadamente, isto é, providenciar as correções importantes nos sentimentos, de acordo com o enumerado no planejamento reencarnatório. Caso contrário, simplesmente toma-se o fato como indesejável e as mudanças comportamentais são adiadas. Ok? Caiu em pedregais onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Faltava conhecimento. Faltava conhecimento. Realizou de qualquer maneira, sem os conhecimentos devidos. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Claro, faltou a verdade. Não tinha base. Faltou a verdade. Faltou o conhecimento. E aí as realizações Deixa eu te fogem ao planejamento reencarnatório. Eu posso encaixar ali, por exemplo, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Ali no caso eu posso encarar como uma coisa repetitiva, contínua, sem modificação. Eu estou sempre pregando da mesma forma. Eu pensei, porque aí eu estou batendo no mesmo assunto, que já vem há séculos do mesmo jeito, onde não tem continuidade nem esclarecimento. Perfeitamente. Você está fazendo com que as suas reencarnações não tenham a mesma prosperidade que deveria ter. As suas reencarnações não se elevam, você não usa a reencarnação ao ponto, ao nível que poderia ser de elevação, poderia ter de elevação espiritual. Usa mal. Olha só o que eu pensei ali. Eu pensei assim, então eu já tenho esse conhecimento, isso aqui para mim basta. Entendeu? Na interpretação. Mas eu vou na palestra, eu estou escutando, pois então eu estou só naquele arroz com feijão, por exemplo, né? O dito popular. Não é. É isso que eu entendi. Porque aí você fica num processo de estagnação. Isso. E não é por aí, você tem que progredir. Isso. Exato. É por isso a doutrina espírita é progressiva e progressista. É por isso que tem ali, porque não tinha raiz. Então não aprofundou. Não sedimentou. Não tem, pois é. Não tem. Você não se aprofunda, você acha que isso basta e não é bastante. Tudo que nós estamos vendo aqui não é o bastante. Tem muito mais do que isso. Já falamos a respeito. O evangelho que a gente estuda é o evangelho ao nosso nível, mas o evangelho tem muito mais. Em níveis superiores, com certeza. Isso é só o básico. Mínimo. Perfeitamente, é isso. E muitas vezes há, entre aspas, um contentamento. Não, isso aqui é bastante. Não é bastante. Não é bastante. Você não pode se acomodar. Tá?
Deixa o sofá sozinho. Né? Deixa o sofá sozinho. Levanta e vai à vida. Vai estudar, vai ver o porquê. A personalidade que se predispõe na sua ambientação reencarnatória a determinadas construções, sem previamente avaliar como montar a base para erguê-las, é como atirar as sementes de qualquer vegetal sobre pedras. Ora, pedras não possuem as condições básicas para que se desenvolvam. Então, casos dessa ordem denota falta de conhecimento sobre o que é reencarnação ou estar reencarnado, como também pode denotar rebeldia espiritual. É tudo junto. É tudo junto. É isso aí que você estava falando. Fica na superficialidade apenas. Não há Quer dizer, você bota a semente lá em cima da pedra e quer o quê? Que ela vai te dar frutos? Você não trabalha corretamente? O teu planejamento reencarnatório, você quer o quê? Ser melhor amanhã? Eu vejo pessoas que passam reclamando a vida toda. Toda vez me acontece isso da mesma maneira, mas claro, porque você não muda. Então vai acontecer da mesma maneira. Até o momento que vai acontecer dobrado, que é para você despertar. Mas é assim que se Cada vez que há uma reclamação, um ferimento na alma. Cada vez já diz, né? É isso. A gente se fere, reclama. Esse é o grande detalhe. Então, o aprofundamento é indispensável para você conhecer os porquês. Por quê? Por que eu estou doente? Por que isso me acontece? Enfim, por que de tudo? E você só sabe conhecendo os detalhes do processo reencarnatório. Fora disso, você não conhece. Não, eu estudei reencarnação. Mas o que você sabe? Não, porque eu tenho que reencarnar, eu reencarnei já muitas vezes. E daí? O que mais? É isso que te fala na casa espírita. Observe um detalhe. Pega o livro dos Espíritos e vê o que ele diz sobre reencarnação. Você vai encontrar pouquíssima coisa. Mas não é à toa, não. Não é à toa, não. Sabe por que não é à toa? Porque depois ele veio e trouxe as obras psicografadas por Chico e André Luiz. Vai lá, vê reencarnação. Pega as obras de André Luiz, que ela fala profundamente em reencarnação, profundamente ao nosso nível. Ok? Aí é que está. Eu estou falando em planejamento reencarnatório, não é novo. Já mostrei aqui, nas obras de André Luiz está lá, mapa útil. Agora é preciso entender o que é aquele mapa útil. Aí é que está o detalhe. É preciso esmiuçar, pegar as profundezas, para sabermos aonde vamos nos situar. Não é apenas situar na palavra. Jamais esqueçamos de conquistar e aprimorar conhecimentos, pois o crescimento espiritual integral somente acontece através da intelectualidade envolta com a moralidade. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Não tem outra forma. Certo? Para você conhecer, você tem que desenvolver a intelectualidade. E essa intelectualidade revesti-la com moralidade. O crescimento é dessa forma. Não tem outra maneira. Porque o que te dá o conhecimento é a intelectualidade. É procurar o... Tá lá. Quem é que sabe? Como é que você... Explica isso. E só te explica quem aprendeu. Você não consegue aprender com aquele que está no mesmo nível que você. E a moralidade eleva o espírito. Então, aí o conhecimento ali, eu tenho conhecimento do que é correto e não. Aí eu me coloco, e eu estou fazendo isso.
Aí você vai refletir, será que isso que eu estou fazendo, eu recebesse de outra pessoa, né? Seria bom para mim? Aí você começa a analisar, você começa a refletir teus atos. Porque aí vai bater muito na questão moralidade, o orgulho e a vaidade, a ganância, tudo vai bater ali na moralidade. Se o outro passa, o outro, seja ele quem for, passa de conhecimento. O outro passa o conhecimento para a Graça, para a Ingrid, para a Denise, para o Cid. Então, mas cada um vai fazer a interpretação de acordo com a base que já está sedimentada. A Graça vai explorar o conhecimento que ela recebe de acordo com o conhecimento que ela já tem. Amor. É diferente da forma que você vai explorar, que a Ingrid, que a Denise, é diferente. Então, a coisa está aqui, mas você vai ter uma maior base de tudo isso quanto mais conhecimento você tiver. Por isso é necessário explorar sempre mais e mais o conhecimento, não ficar estagnado como você estava falando ainda há pouco. Eu vou tomar inclusive um comprimido aqui para estimular um pouco mais o meu coração, para que eu fique um pouco mais bonzinho. É um comprimido aqui que o doutor passou. Ele disse que isso aqui era muito bom para mim, então eu vou tomá-lo. Para a maquininha para funcionar melhor. Já tomei o comprimido. Muito bem. A temperatura... Então aí está. Vamos em frente, hein? Vamos entrar aqui. E outra caiu entre espinhos. Olha que problema sério. Prestem atenção. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Dá para a gente começar a perceber certas coisas, né? Simples análise. Esse versículo representa equívocos muitas vezes cometidos ao longo da existência. São aqueles momentos no qual o indivíduo espera levar vantagem e se coloca em situação temerária, participando de situações fora das leis dos homens e das leis de Deus, com a finalidade de obter algo ilicitamente. Ainda dominado totalmente pela ilusão. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, cai muito espinho, você vai e age de maneira completamente contrária ao teu planejamento, ao teu fato do Espírito, e você vai se colocar em situação temerária. Não tem jeito. É um problema muito sério. Aí, no decorrer do tempo, a falta de quietude interior toma o ser sufocando-o. Sim, porque chega um momento, não é, que a pessoa fica desesperada. Nesse momento, suas reflexões iniciam um novo sentido. Naquilo que ele está, que vê que não tem como sair daquela situação, aí ele começa a pensar numa outra forma de ação. Inconscientemente, ele tem a percepção das leis de Deus, que estão gravadas na consciência, e dá início a uma etapa mental diferenciada da até então abraçada. Se tiver vontade, aí vai depender da vontade, porque senão permanece no mesmo. E tem muita gente permanecendo no mesmo, vontade né? E fé. Brincando com os espinhos até hoje, e continuam. Quer que eu diga aonde? Precisa dizer aonde? Né? Eu não vou falar, mas podemos citar, por exemplo, podemos ir em Brasília, vamos verificar. Estão brincando com espinhos. A coisa é muito séria. É muito séria. Principalmente para aqueles que assumem posição de dirigente. Né? De dirigente. Além da vontade, aqueles que assumem uma posição
de trabalhar para o povo, serviço público. E eu fico muito triste falar em serviço público. Aí é preciso E eu vou falar estimular o aqui, amor ao próximo. não tem problema, eu vou falar, sabe, com os professores. Eu vi os professores fazendo desordem, reivindicando com desordem. Isso é errado. Professor é professor. Embora eles se sintam, achatados, não estão atendendo às suas reivindicações, mas eles têm que agir com coerência, com disciplina, subindo em cima das bancadas dos deputados, vereadores, subindo em cima da bancada, fazendo apito na rua, apitaço. Que coisa! Professor é professor. Então você tem que dar exemplo. Aí eu pergunto, como é que um professor que se submete a uma situação dessa, depois vai em sala de aula poder reclamar do aluno? Eu estou reivindicando, professor, como você se reivindicou. E aí? Eu me lembro, eu vi você subindo em cima da bancada, eu vi você com um apitaço na rua, eu vi você xingando. É sério, né? Agora tinha professores lá que estavam decentemente comportados, mas outros, então, esses são os maus professores. São os maus professores. Eles não têm uma moral. E eles estão passando matéria, mas sem aquela inflexão interna realmente de professor. Essa é a realidade dos fatos. Porque tem aqueles que se candidatam a determinadas profissões e não exercem nada como devem. Nós temos visto isso na medicina, nós temos visto isso na engenharia, em todas as profissões. Vão pensando só na materialidade, no financeiro. Aí é um problema sério. Olha, eu acho assim, eu tenho como professor responsabilidade. Essa é professora. Seu exemplo começa por mim. Pois é, claro. É por mim que começa. Começa exemplo. Eu vou reivindicar, mas eu vou reivindicar com responsabilidade, com seriedade. E não fazendo o indevido, porque o outro está vendo. E se eu sou professor, como é que eu posso agir dessa maneira? Para que os outros... Não, eu tenho que agir de forma decente. Vamos em frente. Isso é outro papo para depois. Vamos na palavra do semeador. Senão a gente se alastra, porque isso dá para falar, né? Que planejamento reencarnatório desse povo, hein? Deixa para lá. Depois como é que a coisa vai acontecer? Esses são aqueles espíritos que se enveredam por caminhos duvidosos e acabam reféns da malignidade. São esquecidos de si próprios, apenas lidam com a materialidade, colocam suas sementes no imediatismo, nas conquistas materiais, e acreditam que no amanhã encontrarão a felicidade. Acreditam. Mas, mais tarde, na existência em curso ou em posterior, o despertar e a retomada do caminho para a diretriz da verdade acontecerá. Isso a gente sabe, né? Sempre vai acontecer, mas até lá é dor, sofrimento, né? Se sente contrariado, passa mal, tem problemas, dificuldades, porque promovem as coisas dessa forma, dessa maneira. Ok? Está dito? Vamos em frente. Sim. Estamos no versículo 8. E outra caiu em boa terra. Que beleza, né? E deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Me falem um pouco a respeito. Aí é de acordo com a maturidade espiritual de cada um. Perfeitamente. Vamos fazer uma coisa. Você tem um planejamento reencarnatório, a Valéria tem outro, a Graça outro, a Ingrid outro e eu tenho outro. Certo? Eu posso fazer o meu planejamento reencarnatório a 30, você a 60, e de repente a Ingrid a 100, o da Valéria é 1%.
Olha, eu estou brincando. Não, mas é isso mesmo. Entendeu? Cada um vai. Ou eu mesmo posso ter realizações que estavam no planejamento a 100%. Posso ter outras que eu não só atinge a 60%, outras 50%, 30%, 20%, 10%. Quer dizer, nem todas as realizações serão na melhor qualidade. Simples análise. Quando em determinados momentos da existência a alma alcança instantes de lucidez, ela penetra em sua memória existencial, até porque nesses momentos, devido à frequência mental estabelecida, ela entra em sintonia com seu guia espiritual e ele a inspira a praticar o melhor, podendo levá-la, inclusive, a lembrar-se do que gravado encontra-se em sua memória existencial. Não esqueçamos que a personalidade se ajusta às injunções da memória existencial. É isso. Então, você pode ter momentos que você leve a contento, né, determinadas situações que eram para ser feitas. Outras você não consiga levar totalmente a contento, leva só 50% de realização. A obra que você deveria fazer na totalidade você não faz. E agora, considerando o nosso estágio e o nosso nível, dificilmente a gente leva a contento, né? Dificilmente a gente faz toda a nossa programação a 100%. Não fazemos. 30%. A gente comete muitos equívocos, muitos erros. Ainda há pouco, essa é uma realidade, ainda há pouco eu conversava com a Valéria, que eu estava aqui, antes de vocês chegarem, organizando tudo, eu estava sentado ali fora, tomando o ar que estava correndo ali, né? E aí comecei a pensar na minha existência, né? Nessa existência, né? E me veio uma série de arrependimentos. Da minha vida conjugal. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, né? Se eu tivesse entendido como entendo agora, eu não teria realizado daquela maneira, não teria realizado. E é uma realidade. Quer dizer, a gente comete muitas falhas, não é? E depois a gente vem ao arrependimento pelo conhecimento que a gente adquire e a gente vê que não deveria ter agido daquela forma. Quer dizer, futuramente a gente já vai agir melhor, porque o aprendizado chegou. Quer dizer, então dificilmente nós vamos levar a contento a 100% o planejamento que fizemos. Mas se levarmos a 10%, a 20%, eu acho que já está bom, hein? Acho que já é alguma coisa. A lucidez não é uma lucidez total, mas já é um comportamento um pouquinho melhor para não ir para o exílio. Se as pessoas soubessem na realidade o que é ficar exilado, sabe? Olha, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Parece fácil agora. Mas eu não me lembro de nada, sim. Mas quando você estiver desencarnado, você vai ver como é que a coisa funciona. Prisão, né? Eu entendo como prisão. Haja vista, quando você está no estado de emancipação dos sonhos. Veja como as situações são bem diferentes daquelas realizações que você faz quando está no estado de vigília. Observa esse detalhe, né? No estado de emancipação, a tua mente é como se ela se abrisse. Quando você vem para o estado de vigília, ela se fecha, porque você está aprisionada, entre aspas, ao corpo físico. E ele não te dá essa chance de toda a recordação, de que você tenha uma abrangência maior mental. Como diz aqui, olha, não esqueçamos que a personalidade se ajusta a injunções da memória existencial. Por isso está com a mente sempre em estado avançado, benéfico, para recebermos mas isso as mensagens, as inspirações do guia espiritual. Há algum tempo atrás, quando houve um deslizar de terra lá por trás do assento,
e caiu aquele monte de terra na rua de trás lá da Belemina, eu tive um sonho, mas eu nunca me vi tão grande. Eu era muito grande, alta, eu com os braços abertos assim, e eu sentia como se o morro viesse cair assim em cima de mim, mas eu não tinha medo. E não caiu. Aí eu acordei, eu contei, né, a Angelina na época, e Graça, isso aí foi seu perispírito que cresceu. Aí não demorou muito, aconteceu esse desabamento lá. Ela falou, isso deve ter sido já uma amostra do que ia acontecer lá. Né? Tudo é possível. Mas eu me vi muito grande. Gente, eu falei, eu sou tão pequena e eu estou tão grande. Vamos continuar aqui. Sempre acontece uma ação relevante na existência física do espírito. Muito embora possa ser essa ação uma simples e única palavra pronunciada no sentido do bem. Contudo, se a ação é benigna, ela transporta energias salutares e, em sendo assim, soma méritos para o semeador. Quer dizer, nada se perde, ok? Nada se perde. Muitas vezes, isso a literatura espírita fala, tem assuntos a respeito. Muitas vezes, um ser que estava encarnado desencarna e ele agiu muito mal, em situações completamente contrárias à lei divina, à benignidade. As pessoas o queriam muito mal, ninguém gostava dele, mas teve um lá que fez uma prece por aquele, pediu a Deus que pudesse olhar por ele. Ele recebe essa bênção na espiritualidade no momento em que ele tiver um pensamento bom. Foi uma simples coisa, ou de repente uma simples ação que ele cometeu em dar um pedaço de pão para alguém que precisava, queria comer um pedaço de pão. Só fez isso na vida de bom. Só fez isso na vida de bom. Deu um pedaço de pão. Moço, o senhor pode me dar um pedaço de pão? Ah, garoto, toma pão. Deu pão. É a força do amor. Aquele, de repente, aquela ação benigna, de repente, representa um mérito para ele. E ele tem um alívio, uma luz o ilumina. Naquele exato instante, daí pode partir para outro caminho. Então, Dona Ivone fazia prece para os desencarnados. Certo. E eles vinham até ela agradecer pelas preces. Falando junto não dá para entender. Dona Ivone fazia prece para os desencarnados, né? Ela ia nos jornais obituários, né? E relacionava os nomes e fazia prece. Sim, ela mentalizava aquela pessoa. Sim, aí o que acontece? Os espíritos que recebiam aquelas orações vinham até ela agradecer pelas preces. Perfeitamente. Que tinha feito por eles, né? É isso. Então veja, às vezes uma palavra benigna que você proferiu para alguém, isso representa mérito. Aquela também que você... cuidado que vai te pegar. Cuidado que te pega. Essa vai. Tomara que o feijão duro que eu dei pro Zé Julinho me sirva. Às vezes não precisa nem proferir a palavra, é o pensamento, a energia mental que você emite, né? Energia mental. Depois já vai lá para a tua planilha de deméritos. Hoje em dia eu vejo assim, às vezes a gente vê situações de pessoas que cometeram erros serem assim humilhadas. Isso me incomoda. É como tem aquele ditado, é chutar cachorro morto. Não é para fazer isso. Não. Ele está errado, ele fez um monte de besteira, ele tem que ser respeitado de qualquer maneira. Há de se ter o respeito com a pessoa. É por isso que no Evangelho está lá, em outras palavras, que você tem que respeitar o criminoso. Sim. E fazer por ele o melhor que você possa fazer. Sim. E aí? Mas como é que eu vou fazer o melhor? Aí é que está. Esse é que é o... Para que você entenda melhor e mais profundamente isso, estude o processo reencarnatório.
Eis o detalhe. Por isso que o processo reencarnatório é a base para você ter o melhor entendimento de tudo na existência. Não tenha dúvida quanto a isso. Aqui. É óbvio que quanto maior o percentual de frutos, maiores serão os merecimentos, podendo ocorrer até mesmo alguns por acréscimo. Portanto, no decorrer da jornada, quando no exercício de valorosas ações, em dependendo do teor qualitativo, o espírito terá ações que poderão render méritos em vários sentidos e com determinados valores. Uma 100, outra 60, outra 30. Dependendo de cada um, como a ação se necessitar. Vamos em frente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu me prendo muito nesses dizeres, porque eles têm uma profundidade incrível. Veja que no Apocalipse, quando fala da segunda morte, né, como diz? O dano da segunda morte. Oi? O dano da segunda morte termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja, e o Apocalipse é o fim. É o fim de provas e expiações. Acabou. Quem quiser pensar diferente, que pense, não tem problema algum. Todos podemos pensar diferente. Mas tem lugar para pensar diferente também. É melhor pensar como está ali. Então, eu me prendo muito. Aqui, outra coisa que dá para nos prendermos nesse exato momento de existência é: haverá choro e ranger de dentes. Também que está por várias vezes no Novo Testamento. Não é só na parábola dos talentos, não. Em vários está lá. Haverá choro e ranger de dentes. A coisa é muito séria. Olha só, eu entendi ali assim: seu espírito está ouvindo o que eu estou falando? Sua alma está ouvindo? Ou você está só escutando? Você vai agir de maneira diferente? Você não vai cuidar de você, espírito? Você vai ficar aprisionado à materialidade? Vai viver das ilusões? Como você está aí na Terra? Tem coisas boas na Terra? Tem coisas boas na Terra. Tem frutos gostosos, tem festa, tem bacanais, tem prostituição, tem sexo fácil. Tem. E aí, vai ficar aprisionado a isso? Depois, também tem outra coisa melhor para você. O que tem melhor para você depois? Para quem está nesse emaranhado de situações. Exílio. Tem que falar, é abertamente mesmo, no exílio. Pois é. E o mais importante no exílio, você sabe o que é? Você hoje, você tem um corpo para trabalhar no planeta Terra. No estágio final de provas e expiações. Quer dizer, esse corpo que você está usando obedeceu o critério de avanço do planeta. E você mereceu reencarnar neste planeta, neste corpo. Você vai para o exílio, lá o teu corpo será inferior a esse que você está usando hoje. Não só o teu corpo físico, como o teu perispírito. Então, você também será freado nos teus comportamentos, na tua mente. Você será freado, porque você não poderá exercer com ele o mesmo raciocínio que você exerce com esse corpo que você tem hoje, porque ele é um corpo inferior. É aquilo que eu digo,
você vai ter que bater com a pedra, não com o martelo. E aí você vê como o espírito vai, entre aspas, sofrer. Ele não só vai ter problemas na sua vida pessoal, na sua existência material, mas como ele vai ter problemas bem pessoais, porque ele não vai ter a liberdade de pensamento como ele tem no corpo que ele está usando na terra, porque o corpo lá é inferior. Esse é o grande problema, né? Parece que as pessoas não pensam nisso, né? Parece que não pensam, por exemplo, basta ver o avanço da terra, o Neandertal, né? Ali tem o espírito. Homo sapiens. O Homo sapiens derivou do Cro-Magnon. Foi o último estágio ali no primitivismo, que dali veio o Homo sapiens. Agora tem o Cro-Magnon. Homo sapiens. Agora dá o Sapiens Sapiens. Agora é o Sapiens Sapiens. Quer dizer, então vejam, lá deve estar uma mistura entre Cro-Magnon e Sapiens. Você não vai ter a mesma liberdade mental que você tem com esse corpo. Embora ainda aprisionado, né? Porque estávamos falando ainda há pouco quando você entra no estado de emancipação. Observe. E no estado de vigília. É por isso Então, parece-me que os espíritos encarnados não estão pensando nisso. Meu irmão, você vai ser travado no exílio. Você não vai poder expandir os teus conhecimentos e a tua mente como você expande agora no planeta Terra, porque você vai habitar um corpo diferenciado, inferior ao que você está ocupando. Além das dificuldades que você vai encontrar para que o despertar aconteça, para aquilo que você não despertou. A coisa é séria. E aí você começa a fazer uma série, desligue o celular quando entrar no, está escrito aqui no salão. Então, parece que as pessoas não percebem o que está acontecendo no próprio planeta Terra. Se o espírita, vou falar do espírita agora, se o espírita soubesse, todos soubessem que reencarnaram no planeta Terra, espíritos que já tinham aqui vividos e que foram para o exílio há séculos e que estão retornando ao planeta Terra, retornaram ao planeta Terra para o teste final, como nos fala Bezerra de Menezes, eu entreguei essa mensagem a vocês, era fácil de verificar isso. Vejam, observem que muitos permaneceram com a mesma loucura, entre aspas, com os mesmos sentimentos, porque não perceberam, inclusive, que eles estavam em um corpo inferior e continuam mantendo a mente fechada, como fechada estava naquele corpo. Fácil-me entender? O aprendizado não aconteceu. E continuam cometendo os mesmos equívocos. Está aí, a gente vê, de morte, de tudo. Né? E observem um detalhe, que todo esse processo aconteceu de uns anos para cá. Será que o espírita não está vendo isso? Parece-me que não. Isso tudo aconteceu de uns anos para cá. Porque eu me lembro bem da minha condição de garoto, de adolescente, que isso ainda não acontecia. A esse tempo que acontece hoje, a essa grandeza que acontece hoje. Porque eles estavam reencarnando. Então aí, crescidos e reencarnaram outros a seguir. E eu me lembro bem disso. Então é preciso refletir, é preciso raciocinar, né, para a gente verificar a possibilidade de ir adiante ou de ir para lá. Porque a questão não é só das dificuldades materiais que você vai encontrar dificuldade mental também, porque você vai habitar um corpo inferior. Não tem como ser diferente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenderam por quê que eu gosto tanto desse dizer que aí está? Aí, mas eu estou ouvindo o cachorro latir,
passarinho cantando, você falando, de repente estou pensando assim, faço-me entender? Faço, não faço? Parece, eles não estão ouvindo, eles estão escutando. Pois é. Ouvir é outra forma. Pois é. É sentir, é perceber, é saber como fazer, é compreender. Se você tem dificuldade, vá, procure aprender, tire tua dúvida, pesquise. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E sabe quem falou isso várias vezes? Jesus. Até porque o Apocalipse foi inspirado por Jesus, a João. A coisa é muito séria. É preciso que quem vá para aquela bancada ali, quem vá para a tribuna na casa espírita, passe esses recados para a plateia. Ah, mas eles não vão gostar, eles não vão querer ouvir. O problema é de cada um. O problema não é teu, amigo. Você tem que ensinar, você tem que passar o que está acontecendo. Não é chegar e é fácil. Você quer agradar todo mundo? Chega ali e fala o que todo mundo quer ouvir. Eles vão sair dizendo, está vendo, aquele palestrante é muito bom. Não é bom não, ele é ruim, porque ele não te esclareceu, ele não mexeu contigo, ele falou o que você já sabia, o que você está cansado de ouvir, o que você está cansado de ouvir. E eu posso dizer isso com os meus 81 anos, porque eu nasci na casa espírita e frequentei até hoje. Então eu posso dizer sentado, porque é o que eu ouvia. Não só o que eu ouvi, é o que eu ouço até hoje. São poucos aqueles que procuram mostrar a realidade dos fatos, a verdade, com medo de serem banidos do esquema daqueles que querem o conformismo, a conveniência, certo? Eu nunca assumi essa posição de ser conveniente a grupos, eu não. Eu me submeto ao que possa ser melhor para fazer. Aí tudo bem. Vamos em frente aqui. Dentre as inúmeras citações semelhantes que se encontram no Novo Testamento, destacamos duas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Era o que estávamos falando, ok? Falamos aqui do dano da segunda morte. E o dano da segunda morte não serão só os problemas materiais que o espírito vai encontrar. Ele vai encontrar dificuldades no próprio corpo que vai ocupar, na própria hospedagem, porque será uma hospedagem, repito, inferior a essa que ocupa hoje no planeta Terra. Porque é um planeta inferior, o corpo também é inferior. O perispírito é inferior, então ele vai sofrer um dano. O dano da segunda morte é justamente o perispírito. Aquele que for para a regeneração vai com o perispírito que está aqui, ok? Porque o perispírito também evolui. Evidentemente, é condição primordial, vai tudo junto. Porque o perispírito com o qual você está trabalhando, ele vai seguir contigo, você evoluiu. Agora, se você for para o exílio, esse perispírito morre. Para onde vai o perispírito? Para um cemitério, como fala André Luiz, como fala o Chico Xavier. E você vai construir um perispírito com a matéria inerente daquele mundo, que é inferior a este. Então você vai ter uma hospedagem espiritual inferior. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Dá para entender? Dá para entender? Darei a comer da árvore da vida, do segmento, do avanço, da prosperidade. Da prosperidade, é isso. Espiritual, é isso. Não Do avançar da evolução, que está no meio do paraíso de Deus. Não tem como ser diferente. Quem quiser
fazer como está fazendo, cuidando da materialidade, a ela abraçado, achando que está tudo certo, que vai dar tudo certo. Cuidado, porque quem está falando aprendeu nessa existência durante 81 anos. E mais um detalhe, que eu também não tenho receio nenhum de falar: na reencarnação passada eu também já tinha aprendido. Agora melhorei um pouco, mas ainda estou cheio de defeitos, viu? E como ter defeitos? A gente precisa falar, sabe? Para que as pessoas possam vir a acreditar um pouco mais. Eu me lembro bem da minha reencarnação passada. Eu sofri, eu tive problemas sérios, certo? Dessa vez, nessa encarnação também tive, mas tive menos. Tenho certeza que eu tive menos. E esse ter menos foi porque eu entrei na casa espírita e aprendi bastante. E aprendi com uma irmã, que até hoje nós nos cuidamos como uma alma gêmea, foi a Ilma. Aprendi muito com ela e continuo aprendendo. E esse meu aprendizado foi tão salutar que ela, nesta reencarnação, me ajudou a me livrar de problemas sérios, no qual ocasionalmente eu me encontrava. Faço ver como ocasionalmente funciona. E você tendo o apoio espiritual, você se livra? Sim, e como se livra? E esse apoio, é bom para quem está me ouvindo, e esse apoio espiritual não só veio através dessa irmã, dessa minha alma gêmea, entre aspas, né? Mas através de pessoas que me ladeavam e que trouxeram o anúncio para que eu fugisse da situação que eu me encontrava, que foi minha esposa e uma vizinha. E com um detalhe especial: essa vizinha não era espírita não, ela era batista, da igreja batista. E ela chegou de manhã cedo lá em casa. Eu não estava em casa, eu estava no local do trabalho. Ela chegou lá em casa e falou com minha esposa: olha, eu tive um sonho assim, assim, assim com o teu marido. E minha esposa tinha sonhado praticamente a mesma coisa, sonhado entre aspas, né? Premonição. Quando eu cheguei em casa, eu fui alertado sobre isso. E com o que eu estava passando lá, e o que eu havia sentido, eu disse: é hora. E eu saí fora da empresa que me encontrava, porque queriam me matar. Vejam como a espiritualidade ajuda quando você está junto dela, seja em que sentido for. A coisa é muito séria. E é preciso que venhamos pensar nisso, para que o dano da segunda morte não venha a acontecer. Então vejamos: se o semeador, ao longo da existência física, realizar sua semeadura a um grau satisfatório com relação ao seu planejamento reencarnatório, ele não irá sofrer com o dano da segunda morte. É isso que estávamos falando, ok? Considerando que o planeta Terra está terminando o estágio da transição de provas e expiações para assumir o ciclo de regeneração, caso não consiga alcançar nível intelectual e moral suficiente para seguir na Terra ou em um mundo semelhante, sofrerá o dano da segunda morte. Será exilado em um mundo inferior, onde terá a oportunidade de desenvolver o aprendizado que necessita. É tudo que estávamos falando. Caso venha a cumprir satisfatoriamente seu planejamento, acontecerá como diz o Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Podemos traduzir assim: ao vencer, seguirás em aprimoramento espiritual no planeta Terra em regeneração. Ok? Aqui veremos na próxima. Veremos, aqui é rápido e vamos entrar nos detalhes do processo reencarnatório. Ok? E depois eu vou anunciar o próximo
a próxima parábola. Ok? Então nós vamos ver, os discípulos perguntaram a Jesus por que eles falam por parábola. E Jesus riu contra. Isso eu não vou analisar, certo? Isso aqui, Jesus já falou para eles, vocês vão perceber como Jesus transmitiu para eles, porque eles arguíram Jesus a respeito, por que ele falava assim. E nós vamos ver então no próximo encontro. Eita, tem uma coisa que me toca aqui de vez em quando, que não é brincadeira não, viu? Tá bom. Chego até a suar, porque se eu pudesse, sabe alguma coisa, mais ou menos assim, se eu pudesse, eu pegava tudo isso e colocava dentro da cabeça das pessoas, sabe? Porque como eu já admito na totalidade, sei que é bom para mim, porque se não fosse eu não estava transmitindo, sabe? Eu pegava e colocava tudo dentro da cabeça das pessoas, mas isso não pode acontecer, né? Claro. Mas é alguma coisa assim que eu sinto, né? Eu sinto a vontade de que as pessoas realmente peguem de mão. Não adianta você ficar na ilusão, você vai morrer na praia, como diz o ditado popular, sabe? E depois, tem um detalhe também especial. Eu não vou pegar ninguém no exílio não, vou deixar lá sofrendo. Mas isso Deus do céu! Respeito o livre-arbítrio. Oi. Hoje, quando eu falo alguma coisa e a pessoa rebate aquilo que eu digo, antigamente eu ficava incomodada. Aquilo me incomodava. Hoje não. Tá bom. Claro. Porque você já conhece. Tudo isso porque você passou a conhecer o processo reencarnatório nas suas minúcias, dentro do nível que nos encontramos. Mas teve muitos que estiveram aqui que pareciam que estavam conhecendo, não estavam conhecendo nada, por isso se evadiram. Eu já sei disso tudo. Isso acontece em todas as aulas que há na casa espírita. Começa muitas vezes com muita gente e depois vai. Porque não estão assimilando, não conseguem interiorizar, como fala a graça, não concretizam em si, e aí elas escapolem. Não perseveram para tentar entender. O que falta? Vontade. Que Leon Denis nos fala tanto naquela literatura. Aquilo é um compêndio, aquilo é sei lá. E fé também. Uma obra magnífica, que as pessoas também não gostam de ler porque é muito grosso. Então não lê não. Preguiça. Não lê nem o prefácio. Não, pula o prefácio. Pula a introdução. Não, o livro dos Espíritos, não lê a introdução não, quero lá na primeira pergunta. Coisa séria, né? Mas já passamos da hora. Vamos terminar o nosso encontro de hoje agradecendo a Deus. Jesus, como te agradecer os benefícios que estamos recebendo? É muito difícil, mestre. Não temos palavras. O nosso vocabulário é pequenino para agradecer a grandeza que nos trouxeste. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Já conseguimos entender um pouquinho das informações que deixaste. Muito obrigado. Muito obrigado por essas luzes que nos iluminam, que nos fazem entender um pouco mais a existência e os porquês que encontramos no caminho. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, guias, mentores de cada um de nós, guias, mentores desta casa, muito obrigado pelo amparo, pelo aconchego, pela ajuda que estamos recebendo. Muito obrigado. Obrigado, Eurípides, pelo despertar que nos trouxe. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado